Então, com essa definição, M0 cancela, você fica com a segunda equação, que especifica agora não rotacional de B, mas sim uma rotacional de H em termos da densidade de corrente de circuito, JL. Corrente livre, corrente de verdade, corrente que se produz no laboratório com a bateria sincrônica de circuito. Né? Então, nós fazemos essa definição de forma a simplificar, né, a formulação. E qual é a relação entre a grandeza de campo? Né? É a relação constitutiva, né? No meio. Surge da definição. Então, veja, lembrando, né? Com essa definição aqui, eu tenho, né, uma relação constitutiva do tipo B igual a M0, em evidência, H mais M. Né? Então, isso que a gente chama da relação constitutiva no meio. Né? Então, as equações de Maxwell, na forma diferencial, na magnetostática, agora tem um novo campo, que é o campo magnético. Então, nós temos duas equações. Primeiro, equações diferenciais. Divergente de B igual a zero. Que significa o quê? Não existem monopólios magnéticos. Né? Segunda equação, rotacional de H igual a densidade de correntes livres apenas, certo? A gente agora vai entender que isso aqui, JL, é a densidade de correntes livres, e vai tirar o L a partir de agora. Né? Vai ser só J. Lembrando que isso aqui é a densidade de correntes livres. São as correntes que circulam em circuitos elétricos. Não são correntes atômicas ligadas, né? São correntes livres, portadores livres. Né? E falta o quê? São duas equações, né? Divergente de B e rotacional de H, há duas incógnitas BH. Tem que ter uma relação entre elas, que é a relação constitutiva, que B é igual a I0 H mais M. Né? A correspondência às relações integrais são a lei de Gauss para o magnetismo, que é a inexistência de carga magnética. Né? Fluxo magnético a forma de superfície fechada é igual a zero. E aqui você teria, usando teorema de Stokes, a lei de Ampère, né? Que relaciona a circulação do campo magnético com a corrente livre envolvida. Né? A partir de agora, né? Subtende-se que J é só a corrente livre. Né? E aí nós temos as equações. A magnetostática é descrita por essas equações junto com a relação constitutiva no material. Certo? Muito bem. Para finalizar, vamos fazer algumas considerações sobre alguns tipos de meios materiais. Já fez isso antes, no caso elétrico, né? Existem meios alguns tipos de meios materiais, eles são, ou seja, à medida que você aplica um campo magnético, né, no material, certo? Ele pode responder de forma linear, né? Ou seja, os dipolos começam você induz dipolos, né, magnéticos do material, certo? E o material vai responder, existe um regime linear. Né? Diferentemente do caso elétrico, né, alguns materiais, a resposta efetiva deles tendem a produzir uma magnetização que se oponha ao campo aplicado. Né? Então,
em geral, né? Você tem aí materiais que têm características lineares, são materiais que têm fraca magnetização, a gente pode dizer assim, certo? Meios lineares, né? Ou seja, a magnetização é proporcional ao campo aplicado. Então, como MH tem a mesma dimensão, essa constante de proporcionalidade é um número adimensional. Se o meio é isotrópico, isso vale em cada direção, né? Então isso aqui seria uma relação vetorial também, certo? Ele está mais preocupado na questão da linearidade. O QM é chamado a susceptibilidade magnética do material. É adimensional, né? Uma vez que MH tem a mesma dimensão. Alguns materiais, os materiais que têm essas propriedades são materiais fracamente magnéticos, né? Materiais que têm a propriedade diamagnética, né? São materiais que têm uma fraca resposta, certo? Mas negativa, ou seja, a magnetização induzida ela se opõe ao campo aplicado. Isso é a consequência da lei de Lenz, que é algo que vai ser visto no curso do magnetismo 2, mas vamos só anotar que esses materiais existem, né? Com um QM muito pequeno, certo? Da ordem de zero, quase, certo? E QM ligeiramente negativo, né? Então, materiais diamagnéticos têm essa propriedade. E os materiais paramagnéticos também são materiais com fraco efeito magnético, né? Tem também essa propriedade, né, de efeito pequeno, certo? Mas com a susceptibilidade positiva. Né? Então, materiais em geral que têm essa característica, qual é a relação entre B e H nesses materiais? Né? Você teria aí, se jogar na relação constitutiva, né? Vamos admitir que o material seja isotrópico, né? Isotrópico. Então, a gente pode dizer então, que em cada ponto do material, M, né, é uma susceptibilidade magnética vezes H. Daí você tem que B, μ0H mais M vai ser μ0 em evidência. 1 mais que M vezes H. Então, essa constante de proporcionalidade é chamada permeabilidade magnética do meio. Então, observe, né, que materiais diamagnéticos ou paramagnéticos têm uma susceptibilidade muito próxima da susceptibilidade magnética do vácuo, né, uma vez que QM é muito pequeno, certo? Então, materiais diamagnéticos ou paramagnéticos têm um μ, certo? Que é da ordem de μ0, certo? Mas ligeiramente menor que μ0 se for diamagnético, né? Da ordem de μ0 e com a permeabilidade maior do que a do vácuo, se for paramagnético. Né? Então, são materiais que têm essas características aqui. Bom, existem também os materiais ferroelétricos, ferromagnéticos, né, ferrimagnéticos e assim por diante. Nós sabemos que se aplicarmos um campo num material magnetizável, né, há um torque, digamos assim, que em cada dipolo do material que tende a alinhar esse dipolo na direção do campo. A interação interna é muito forte, né, e mesmo